Mas nós vamos mudar de assunto agora, hein? Nós vamos falar sobre a privatização da Sabesp, mas nesse momento, Ronaldo Pagotto, você que veio aqui também para nos explicar direito essa questão da privatização da Sabesp, peço licença a você, porque nesse momento, direto de Brasília, está entrando o repórter Bruno Pinheiro com mais informações sobre a soltura do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Boa tarde, Bruno Pinheiro, o que está acontecendo por aí? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, que havia também solicitado explicações para o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele que recebeu a voz de prisão aqui dentro do STF e foi encaminhado novamente para uma região de área militar. E agora, nesta sexta-feira, acaba de receber então a soltura, a liberdade, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na solicitação, os advogados de Mauro Cid alegaram que esses áudios que foram divulgados não interferiu, não atrapalhou e não houve uma obstrução da investigação, afirmando sim que era ele que estava naquele áudio divulgado, mas que isso não interferiu diretamente na investigação. Diante disso, houve o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de conceder a liberdade ao tenente-coronel Mauro Cid, que esperava inclusive se tornar, receber esta promoção na última semana, o que não aconteceu, sendo que ele está sendo investigado. Então, o ex-ajudante de ordens já vai sair lá do local, que é um batalhão da Polícia Militar, um espaço ali especial onde ficam os militares, inclusive do Exército, na verdade, essa cela aqui na capital federal, que fica na mesma região onde é a residência de Mauro Cid, já que ele também tem uma residência no setor militar urbano, que é justamente na região onde houve aquela concentração dos atos ali e também do acampamento antes dos atos do 8 de janeiro, logo após as eleições. Mauro Cid voltou a ser preso, é a segunda vez que ele recebe essa liberdade. Na última semana, ele foi ouvido também na Polícia Federal de forma remota, explicações sobre as joias que foram revendidas nos Estados Unidos. Inclusive, agentes da Polícia Federal viajaram até os Estados Unidos para dar explicações e para ouvir também os comerciantes. Agora, na semana que vem, existe já a expectativa da Polícia Federal de finalizar este inquérito. Então, vale ressaltar que o homem, o tenente-coronel Mauro Cid, que está sendo solto hoje pela segunda vez, ele está em vários inquéritos. Inquérito sobre aquela minuta, que seria a minuta do golpe de Estado, e também está numa investigação sobre a venda de joias nos Estados Unidos. A gente aguarda, então, essa informação, se ele já vai sair daqui a alguns minutos, se chega na sua residência e se uma nova oitiva vai acontecer. É claro que algumas medidas cautelares serão impostas novamente, de não conversar com os investigados, utilizar a tornozeleira eletrônica, não utilizar as redes sociais e também se apresentar sempre na Justiça aqui no Distrito Federal. São informações que estão chegando, a gente continua acompanhando a soltura de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e homem de confiança de Jair Bolsonaro. Volto com você, Fernando Cabeça. Muito obrigado, a qualquer momento você pode estar aberto o canal com prioridade para você. Bom, vamos rapidamente, antes de falar da privatização da Sabesp, acabou de acontecer, é um fato novo, então vamos repercutir isso. Depois nós teremos aqui o Ronaldo Pagotto para dar todas as explicações aqui. Ele que é advogado da Sabesp, né? Advogado dos trabalhadores. Advogado dos trabalhadores da Sabesp, né? E tem muitas informações importantes para tratar. Eu vou começar aqui com a Ana Paula. Ana Paula, aí foi uma questão. O Mauro Cid fez uma colaboração premiada. Muito bem. A colaboração premiada tem como pressuposto básico a voluntariedade, está na lei. Inclusive, depois de feita o acordo entre o Ministério Público e o colaborador, ou nesse caso, entre a Polícia Federal e o colaborador, o juiz decide se ele homologa ou não homologa. E um dos pressupostos foi voluntário. Inclusive, ele ouve o colaborador separadamente do membro do Ministério Público e do delegado de polícia, ou do delegado federal. Nesse caso, o Mauro Cid teve a sua soltura convertida em prisão, antes dele ser solto agora, ele foi preso novamente, porque ele deixou vazar um áudio dizendo que ele
foi forçado a fazer esta colaboração. E agora ele sai. A voluntariedade é uma coisa meio subjetiva. Sim. Como é que se vai saber agora se aquela colaboração foi voluntária ou se não foi? Ele diz que foi, depois ele diz que não foi. Aí ele é preso e só vai sair se disser que não foi. Então, olha, é o seguinte, foi voluntária? Não, não foi, então você está preso. Foi voluntária? Não foi, continua preso. Foi voluntária? Foi, então pode sair. Então, até que ponto, primeiro, compromete a voluntariedade desta colaboração? E segundo, quais seriam os documentos e provas trazidas por Mauro Cid e seu defensor que pudessem colaborar com este inquérito? Porque só a palavra do colaborador não serve nem para o oferecimento da denúncia. Então, como é que você analisa toda essa sequência, a tua perspectiva do que está acontecendo? O que eu percebo é que há uma pressão muito grande por em cima dessas pessoas que estão envolvidas em todos esses inquéritos, né? E o que os advogados argumentaram e que aparentemente foi aceito aí pelo Alexandre de Moraes é que o vazamento do áudio não prejudicou o inquérito e as investigações. Então, a princípio, nós estamos tendo a notícia agora, né? Não entrou-se no mérito aí de foi ou não foi voluntário. Eu acho que isso vai ter que ser colocado, já que houve um áudio vazado em que ele disse que não foi voluntário, que essa colaboração não foi voluntária, isso vai ter que ser parte dos autos, porque se não foi voluntária, ela é ilegal e ela não pode constar como prova aí no processo. E a gente tem que acompanhar mesmo o que vai acontecer, se ele não vai ser preso novamente em outros inquéritos, né? Hoje tudo pode acontecer aí nessas investigações. Muito bem. Meu querido Ronaldo Pagotto, como você vê essa sucessão aí de acontecimentos na investigação? Capês, esses inquéritos, né, eles têm um caráter bastante sigiloso, então a gente conhece algumas partes apenas desses processos, mas em relação ao Mauro Cid, a minha posição é a posição que eu tenho sempre quando se trata de prisões cautelares, né? Ela tem que ter uma justificação muito objetiva, tem que ter uma necessidade muito premente para que essa prisão seja mantida. Do contrário, a pessoa tem que ir presa para cumprir uma pena. Então, eu acho que foi correta a decisão de relaxar essa prisão, porque me parece que não há risco de continuidade delitiva. Não estou aqui defendendo esse coronel do Exército Brasileiro, que tem já não só uma delação, mas praticamente confissão em relação a várias práticas que poderiam ser enquadradas como práticas ilegais e algumas delas criminosas. Mas a minha postura em relação à prisão dele é igual a qualquer prisão de caráter cautelar. Ela tem que ter uma justificativa muito objetiva. Acho que ela foi provocada por aquele áudio que vazou há 2 meses atrás, que gerou um desequilíbrio aí no debate sobre a delação dele, se ela foi provocada, se ela foi, como você disse aqui, Capês, se ela foi com um exercício pleno do livre-arbítrio ou se ela foi induzida, né? Esse é um debate sobre o caminho da delação ou da colaboração, como é o termo. Então, eu acho que essa prisão, me parece que ela estava se sustentando nesse problema e me parece que ela já não se sustenta mais, mas a minha posição sempre é essa. Prisão é uma condição excepcional ou deve ser a consequência de uma pena transitada em julgado já com todas as possibilidades de recurso esgotadas. Exatamente. O Ronaldo Pagotto, claro, ele tem uma linha mais à esquerda aqui na mesa, mas ele é advogado. Então, para nós advogados, existem alguns dogmas que estão na Constituição, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, excepcionalidade da prisão provisória. Passei na prova, professor? Não, mas você mostrou que você tem raciocínio jurídico e não poderia ser diferente. Você é um advogado experiente, você não é amador, você não começou ontem. Eu escrevi um artigo, para quem tiver interesse, está no site Consultor Jurídico, que é o Conjur, Consultor Jurídico, né? Prender para delatar é crime. Então, a prisão provisória voltada para forçar uma delação constitui crime de abuso de autoridade. Não estou dizendo que seja o caso, mas estou falando que existe um artigo meu. Quem tiver interesse pode acessar no Conjur
ou mesmo no meu site, que tem esse artigo que poderá ilustrar bastante o seu entendimento. Eu queria ouvir Wilson Pedroso, soltura do ex-ajudante de ordens, Major Mauro Cid. O que significa isso? Que implicações tem na investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Investigação que já dura aí 1 ano e 5 meses, num cerco se fechando contra o presidente, na falsificação da carteirinha e também nos presentes recebidos. Capês, acho que a fala dele foi de uma autoproteção a um sujeito que a gente não sabe para quem era o áudio. Se você for imaginar, aquela reunião vazada da possível discussão de um golpe, que era uma reunião ministerial, estava no computador do Mauro Cid. Por que ele reservou aquilo no computador dele? Era uma autoproteção. Então ele deve ter muito documento guardado. A gente conhece os militares e sabe como eles são todos certinhos, e ele deve ter muita coisa. E ele estava lá falando para alguém para se defender. Olha, eu só falei porque me apertaram, Mas ele falou com convicção. A operação estava chegando perto da família dele, chegou no pai dele. Ninguém aguenta, quando mexe com família, nego abre o bico mesmo. E foi o que aconteceu com o Mauro Cid. Chegou perto da família, perdeu a sua patente, viu a família começando a passar necessidade, olhou para os lados, se sentiu sozinho, abriu o bico. E volto a te dizer, Capês, eu trabalhei muito tempo no governo. Eu sei o quanto um ajudante de ordem tem informações de um líder. Passa quase que 24 horas no dia junto com o governador, junto com o prefeito, junto com o presidente. E escuta muito. E muitas vezes o governador ou o presidente tem total confiança naquele ajudante de ordem que é um militar. Mas, meu filho, mexeu com família, xadrezão, abre o bico. Você acha que é pior que ex-contador, ex-namorada ou ex-cunhado? Qual que é? O ex-ajudante de ordem é pior? Não, eu acho que mulher traída é pior. É? E homem, não? O Belo fica chorando, o Belo só chora. Bom, doutora Raquel Galinatti, qual a sua avaliação? Nunca se viu e se ouviu tanto sobre delação premiada, colaboração premiada, como estamos assistindo nos últimos tempos. A delação premiada, ela tem o seu instituto ali legalmente previsto na Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850. E ali claramente diz que a delação premiada, ela serve para a gente buscar um conjunto probatório para identificar a autoria do fato, a materialidade do crime. Só a delação premiada não serve como uma prova inequívoca. É praticamente um contrato entre aquele que está sendo investigado, indiciado, denunciado e o Estado. Nesse sentido, existe uma grande discussão se cabe uma delação premiada com aquele que já está preventivamente encarcerado. Aquele que já está encarcerado, já está psicologicamente mais fragilizado, que já está sendo investigado ou denunciado, se ali a voluntariedade não fica realmente prejudicada. Então, nesse sentido, no meu olhar, eu não vejo a colaboração premiada sendo voluntária de forma alguma, sendo que o Mauro Cid estava preventivamente preso. Não vejo. Não vejo esse instituto sendo seguido à risca do que está previsto na Lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas, que é o que rege o Instituto da Colaboração Premiada.